Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando se pensa no Polo Norte, você deve pensar que ele não irá a lugar algum, e certamente não se deve antecipar uma troca de posições com o Polo Sul. Nossas bússolas magnéticas, todas apontando para a direção erradas, exigiriam uma atualização dos nossos mapas, provavelmente resultando em grande confusão. Mesmo que essas situações pareçam saídas da ficção científica, as inversões geomagnéticas são reais. Elas já ocorreram no passado, e o processo por trás delas pode ser mais perigoso do que se imagina. Vale esclarecer que não são as reversões em si que apresentam potencial perigo, mas sim o acumulado durante esses períodos em que o campo magnético da Terra não se altera. A blindagem ao redor de nosso planeta que nos protege de ataques mortais de radiação solar, diminuiu para níveis tão baixos quanto 10% de sua força atual. Isso levou um grupo de cientistas em 2021 a prever mudanças climáticas, extinções em massa e a descrição de satélites sendo destruídos, redes elétricas offline e radiação mortal chovendo sobre nós por centenas ou mesmo milhares de anos. A preocupação aumenta quando se considera que estamos alguns séculos atrasados para a próxima reversão geomagnética, e com base nas flutuações detectadas no campo magnético da Terra, a acumulação para uma reversão geomagnética pode já ter começado. Isso nos leva à pergunta: deveríamos estar preocupados? Junte-se ao canal Abrangente enquanto exploramos a ciência por trás das reversões geomagnéticas, descobrindo se a próxima será um cenário apocalíptico ou se não passará de alguns pássaros perdidos. O que realmente acontece quando as coisas se direcionam para o sul? Vamos começar tentando compreender a origem do campo magnético da Terra. Primeiramente, é um dado adquirido que nosso planeta possua um campo magnético. Os dois planetas que nos flanqueiam, Marte e Vênus, não o têm. No entanto, a Terra possui, e isso é benéfico, pois sem ele, há uma probabilidade significativa de que a vida não teria conseguido surgir aqui inicialmente. Graças ao casulo protetor deste campo, a radiação solar mortal é desviada da superfície do planeta, permitindo que a vida floresça sem a interferência dessa radiação que poderia danificar nosso DNA, causando mutações. Ainda que os cientistas estejam em busca de todos os detalhes sobre por que certos planetas possuem campos magnéticos e outros não, a teoria líder atual sugere que o núcleo da Terra atua como um gigantesco dínamo. Este é um princípio da física no qual campos elétricos podem criar campos magnéticos e vice-versa. É o mesmo princípio pelo qual as usinas elétricas operam, movendo um ímã através de uma bobina de fios, induzindo a corrente elétrica, pois o campo magnético variável exerce uma força sobre os elétrons presentes. Da mesma forma, o movimento dos elétrons cria um campo magnético, formando círculos perpendiculares à direção do movimento, conforme a lei de Faraday de indução, também conhecida como lei da indução eletromagnética. Mas a aplicação desse processo ao núcleo da Terra é um intricado e complexo procedimento. Inicialmente, nosso núcleo precisa ser, pelo menos parcialmente, líquido, e, felizmente, isso é verdade. Acima do núcleo interno sólido, situado no coração de nosso planeta, encontra-se um núcleo externo líquido, onde a pressão não é suficientemente alta para manter as substâncias em estado sólido. Este núcleo externo é extremamente quente, alcançando até 6.000 graus Celsius em seu ponto mais elevado, uma temperatura que rivaliza com a superfície do Sol. Quando combinada com a pressão inferior em comparação com o núcleo interno, é mais do que suficiente para manter o fluxo de ferro e níquel lá embaixo. À medida que nos afastamos do centro da Terra, a temperatura diminui, gerando um movimento circulatório de material condutor das regiões mais profundas e quentes do núcleo externo. Esse material sobe, esquenta, conduz calor e, em seguida, esfria, caindo novamente, criando laços e correntes. É a partir desse processo que nosso campo elétrico começa a ser gerado. No entanto, esse sistema delicado é influenciado pela teoria do efeito Coriolis, que alega que a rotação da Terra faz com que os fluxos de ferro não se movam em linha reta, mas sim em espirais. Essas espirais, por sua vez, são suavemente giradas devido à rotação da Terra, criando uma estrutura semelhante a gigantescas molas. Cada segmento dessas molas gera um campo magnético em torno dele, resultando na criação de um campo magnético unificado. Todas essas molas movem-se na mesma direção para cima no interior, enquanto a parte exterior traz esse campo magnético de volta para baixo e para o fundo da bobina. Em resumo, esse processo forma o conhecido dipolo magnético norte-sul que observamos hoje. Contudo, é crucial destacar que esse processo é delicado, pois é baseado em grande parte de ferro líquido, sendo, essencialmente, um jogo imprevisível.
Nosso campo magnético, portanto, apresenta pouca consistência, com flutuações e oscilações constantes que se manifestam de diversas maneiras. Um grande desafio é que o Polo Norte está em constante movimento desde que os cientistas começaram a rastreá-lo em 1831. Ao longo desse período, o Polo Norte gradualmente deslocou-se cerca de 1.100 quilômetros, saindo de sua posição original no Canadá e movendo-se em direção à Sibéria. Além disso, a taxa de movimento está aumentando, passando de 16 km por ano para cerca de 55 km por ano. Isso pode parecer como as bordas momentâneas de um peão, embora desvie um pouco se mantém em pé. No entanto, isso está longe de ser uma reversão completa. Os cientistas têm a certeza de que tais reversões já ocorreram antes, especificamente 183 vezes nos últimos 83 milhões de anos. Eles obtêm essa informação ao analisar as camadas de ferro na superfície da Terra, especialmente quando o magma irrompe do manto da Terra, contendo pequenas quantidades de ferro. Essas partículas de ferro podem se mover livremente no magma derretido, tendendo a se orientar na direção do campo magnético da Terra. No entanto, os cientistas observaram camadas na história geológica em que o ferro apontava para um lado, enquanto em outras camadas, apontava para o lado oposto. Em períodos específicos, todo o polo do planeta experimentou inversões, e em média, essas mudanças parecem ocorrer a cada 450 mil anos. No entanto, os intervalos entre as últimas inversões têm sido de 300 mil anos. Alguns argumentaram que estamos atrasados para uma reversão, mas os cientistas descobriram que há pouca regularidade no momento dessas viradas. Um dos intervalos mais longos ocorreu no período Cretáceo, durando 40 milhões de anos. O recorde de reversão mais recente ocorreu entre 312 e 262 milhões de anos atrás, durando 50 milhões de anos sem inversão. Os cientistas ainda estão tentando compreender o que causa essas reviravoltas, mas a teoria atual sugere que alguma interação entre o manto e o núcleo externo pode causar uma flutuação no núcleo em rotação. Isso interrompe as formas em espiral do fluxo de cor, rompendo-as no campo magnético da Terra. O resultado é que o campo deixa de ser unificado e se torna uma confusão extensa, lutando contra si mesmo. Durante esse período de mudança magnética, podem surgir temporariamente vários polos, enquanto, ao longo do tempo, as coisas se resolvem, as espirais se reafirmam e, de maneira aparentemente aleatória, o polo norte magnético reaparece cerca de metade do tempo como o polo sul geográfico. Essa reafirmação pode levar de 1.000 a 10.000 anos. No entanto, durante esse período antes da reafirmação dos polos, o campo magnético da Terra cai para tão baixo quanto 10% de sua força atual. Em teoria, isso poderia nos tornar muito mais vulneráveis à radiação solar proveniente do espaço. Poderíamos testemunhar auroras alcançando latitudes muito mais ao sul, as taxas de câncer de pele aumentariam, e nossos satélites, desprotegidos, seriam atingidos por radiação, causando mau funcionamento ou até mesmo uma lenta queda da órbita. Nossa rede elétrica seria consideravelmente mais vulnerável às tempestades solares, o que poderia resultar em grandes áreas da população mundial ficando sem energia, eletricidade e comunicação via satélite. Seria um golpe devastador para nossa civilização global, potencialmente piorado por eventos como o enfraquecimento recente do campo magnético associado a oscilações temporárias de 800 anos, em vez de uma completa inversão, que afetou a Austrália. Essas excursões ocorrem em prazos muito mais curtos, com períodos de transição que podem durar tão pouco quanto 200 anos, em vez de 10.000 anos, o que pode ser mais desafiador para as espécies se adaptarem. Um estudo de 2021 argumentou que houve um aumento nos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético da Terra, indicando mudanças climáticas que poderiam ter levado a extinções. O tempo se alinha de maneira desconfortável, mas quão reais são esses riscos? Honestamente, é uma mistura de pontos a nosso favor. Além desse estudo recente, não há indicação de que inversões do campo magnético coincidiram com eventos de extinção em massa. Parece que muitas reversões ocorreram e desapareceram sem afetar a vida animal ou vegetal. Mesmo neste estudo, as extinções em massa parecem ter sido limitadas em escopo, sem alegações de que tenham sido eventos globais. Em outras partes do mundo, a vida permaneceu inalterada mesmo durante o evento das oscilações geomagnéticas. Parece que uma tempestade perfeita pode ter estado em jogo, onde condições específicas sobre a Austrália deixaram mais vulnerável à energia solar e à radiação. Em termos da nossa sociedade global, vale ressaltar que essas mudanças magnéticas levariam muito tempo para se completarem. Mesmo em seu ritmo mais rápido, seria suficientemente lento para que pudéssemos nos adaptar à nossa nova realidade. Se nossos satélites não tiverem proteção adequada, teríamos tempo para desenvolver algo que os protegesse melhor caso a energia solar se torne um risco maior.
Poderíamos permanecer mais dentro de casa, usar protetor solar mais potente para mitigar os perigos do câncer, e mesmo que nossos campos magnéticos enfraquecessem significativamente, não ficaríamos desprotegidos, já que nossa atmosfera poderia capturar radiação, mantendo-nos seguros dos ventos solares e da radiação cósmica, pelo menos até certo ponto. Levaria muito mais do que 10.000 anos para que o ozônio de nossa atmosfera fosse completamente esgotado, mas é possível que haja alguma turbulência enquanto nos adaptamos a viver sob um campo magnético reduzido. Grandes mudanças na forma como a sociedade opera são sempre dolorosas, e isso não é totalmente hipotético. Você sabia que o campo magnético da Terra tem enfraquecido constantemente nos últimos 200 anos? Levaria mais 1.300 anos para que isso desaparecesse completamente, então ainda há bastante tempo para interromper essa tendência descendente, e não há motivo para pensar que não seja apenas uma oscilação temporária. Além disso, há a anomalia do Atlântico Sul para considerar, uma seção do campo magnético da Terra que já mostra sinais significativos de enfraquecimento, cobrindo a maior parte do espaço em toda a América do Sul e nos países vizinhos ao oceano. Embora essa zona possa não influenciar diretamente a vida na superfície, mas é perigoso o suficiente para fritar satélites e ameaçar astronautas. Um exemplo disso é o telescópio Hubble, que tem que se desligar automaticamente sempre que atravessa a anomalia do Atlântico Sul. Agora, imagine esse fenômeno ocorrendo em todo o globo. Isso é o que poderíamos esperar enquanto os polos estão passando por reversões, especialmente considerando que a anomalia do Atlântico Sul tem crescido continuamente desde que começamos a rastreá-la. Isso sugere a possível abordagem de outra oscilação geomagnética, como uma reversão completa que já está em curso. Se ocorrer, provavelmente não será algo que acabe com a civilização, mas, se o estudo sobre os megafaunas australianos estiver correto, também não passará sem impacto. Espécies podem morrer, os seres humanos terão que se adaptar a um ambiente muito diferente, e o espaço poderá se tornar mais perigoso. Explorar esse ambiente é interessante para aprender sobre inversões geomagnéticas e seus potenciais impactos no planeta. Embora não seja provável que vejamos esses eventos em nossas vidas, as gerações futuras da humanidade podem enfrentar essas mudanças de maneira muito menos hipotética. Cientistas dedicam muito tempo e recursos para verificar a saúde e o bem-estar de nosso planeta, antecipando os desafios que podem surgir. É isso por hoje, galera! Se curtiram, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nada. Comentem abaixo com suas ideias, sugestões ou só para dar um oi. Agradeço a todos que já fazem parte dessa família. Até o próximo vídeo.